Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Tito, capítulo 2, versículo 12. Deus, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Tito, capítulo 2, versículo 12. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, como está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11, para nos ensinar a nós como vivermos em santificação as nossas vidas nesse mundo material, que está na mão do maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Para nos ensinar a seguir ao Senhor Jesus, crucificando a carne, renunciando à impiedade, que é o desprezo a Deus e ao nosso próximo, renunciando às concupiscências mundanas, que é a cobiça dos bens que existem nesse mundo material. Lucas capítulo 9, versículo 23. E Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Para nos ensinar que aceitar ao Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador é o primeiro ato de fé verdadeira, não fingida por nós. Para nos ensinar que a fé justifica, ou seja, ela nos dá a capacidade de obedecer a Deus com as nossas ações justas, moderadas, controladas e piedosas, ou seja, misericordiosas para com o nosso próximo. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é, Jesus Cristo, justo. Tito, capítulo 2, versículo 12. Para nos ensinar que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente. O que nós podemos ensinar que está baseado na sã doutrina do Senhor Jesus? Que nós devemos ir até a presença do Senhor Jesus e aceitá-lo de todo o coração. Somente assim estamos aptos a aprender com Ele, a sermos humildes e mansos de coração, a aceitar que servir a Deus é um fardo leve e suave, comparado a ser escravo do mundo e do pecado. Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, Jesus Cristo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ao aceitarmos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, ou seja, tomando o seu jugo, devemos exercitar a piedade para com o nosso próximo, para sermos como Ele é, dignos da vida que há de vir, da vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, da vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu exemplo, nós também temos que imitá-lo com boas obras em servir a Deus, baseadas sempre na doutrina do amor, da piedade e da caridade, sempre incorruptível, levando com seriedade e sinceridade a palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Tito, capítulo 2, versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós.
Como nós devemos viver neste presente século? Sóbria, ou seja, moderado em tudo, e justo, obedecendo à vontade de Deus, e piamente, tratando ao nosso próximo com piedade. Segundo a santa doutrina do Senhor Jesus, convém que sirvamos da seguinte maneira. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aos anciões, ou seja, aos varões idosos, devem agir com moderação em tudo, no comer, no falar, no agir, devem ser sérios e reservados, buscando a santidade através da fé e praticando o amor e a paciência com seu próximo. Tito, capítulo 2, versículo 2. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As anciãs, as mulheres varoas idosas, devem agir igualmente aos varões, sempre moderadas em tudo, levando com seriedade a santificação de suas vidas, tendo cuidado em não pecar através do falar, usando do exemplo de suas vidas para ensinar o bem em servir a Deus. Tito, capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. As mulheres novas, casadas, com pouca experiência de vida e na fé, devem buscar aprender com as anciãs a prudência, a dedicação ao amor dos seus maridos e dos seus filhos, com moderação, edificando a sua casa na palavra de Deus. Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Tito, capítulo 2, versículo 5. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aos jovens varões, tanto às jovens varoas, solteiros, com pouca experiência de vida e na fé. Aos jovens varões e varoas, devem ser moderados em tudo, fugindo das paixões que levam ao vício e à escravidão através do pecado. Tito, capítulo 2, versículo 6. Exorta semelhantemente aos jovens que sejam moderados. As jovens varões e varoas nunca devem deixar de ser guiados pelos seus pais e mães, que servem de aliança, de união com Deus para com eles. Provérbios capítulo 2, versículo 17. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aos jovens varões e varoas devem seguir a justiça, a obediência a Deus, com os seus guias, ou seja, os seus pais, imitando-os na fé, no amor, na paz, para que os seus corações permaneçam puros e sejam dignos de invocar o nome do Senhor Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com coração puro invocam o Senhor Jesus. Jesus te ama. O seu amor é incontestável. O preço que ele pagou para tirar a nossa iniquidade, o nosso pecado e nos purificar foi extremamente alto. Por isso devemos retribuir com zelo, com total dedicação, praticar as obras dignas de arrependimento e perdão pelos nossos pecados. Tito, capítulo 2, versículo 14. Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Amém? Dani Miguel.